Boa noite, estamos gravando hoje mais um programa de Zenchu Sensei Responde. O João teve a gentileza, a inteligência de selecionar as perguntas, não é discriminar as perguntas. Acontece que às vezes 2 ou 3 pessoas perguntam as mesmas coisas, né? Então a gente seleciona e tenta responder o maior número de questões. Aqui temos Isabel Baptista. Isabel, muito obrigada. Você é fiel, não sei se você assiste as palestras mesmo, porque você tem várias perguntas. Agradeço muito isso. Um mês atrás você perguntou, Isabel, Monja Zenchu, sentir saudade é apego? Ou será que quando se fala em apego é em relação aos bens materiais? Interessantíssima, ótima essa pergunta, porque tem uma grande confusão, Isabel. Quando a gente fala em se desapegar, as pessoas dizem, bom, então vou ter que vender meu apartamento, vou ter que vender meu carro, e se a gente for extremista, vamos deixar de usar o desodorante, não vamos tomar banho, vamos desprender do sabonete. Não é isso, não. Apego é aquela coisa que a gente sabe, se fica grudada em nós. A sensei, nossa mestra Koen Roshi, falava um exemplo ótimo com o microfone. Dizia, ele é ótimo, ele é útil. Por exemplo, agora eu tenho esse microfone aqui do João. Mas imagina que eu tenho um microfone aqui na mão. E isso me permite, nesse momento, responder as perguntas e que a minha voz fique bem clara, não é? Só que, se eu achar que esse é o melhor microfone do mundo, que eu não posso viver sem ele, que eu não posso abrir mão dele para fazer outra coisa, eu simplesmente, um ato tão simples como pegar com a mão esquerda estas folhas, eu não vou poder porque tenho um microfone aqui. Não é só aspecto, não são só os bens materiais, pensamentos. As pessoas nos apegamos a ideias, conceitos que nós temos de imagens que nós temos de nós mesmos. Isso que chama apego, aquilo que te atrapalha. Sentir saudades é ótimo. Eu tenho saudades da minha praia na Venezuela, do Mar Caribe, dos cachorrinhos que eu tive e já morreram. Mas isso não me impede, eu não vivo chorando o dia inteiro, eu não deixo de apreciar as praias que eu conheci aqui no Brasil, ou aquelas que eu vou conhecer, fazem parte da minha vida, minha memória. A gente não apaga, mas a gente não fica olhando só para isso. Apego é aquela coisa que te impede de estar presente, porque você só enxerga, só lembra, só quer aquilo que já passou e que já não faz sentido na sua vida. Então, Isabel, não é só coisas materiais, bens materiais, ideias, pensamentos, qualquer coisa que te impeça ser livre para pegar outras coisas e soltá-las quando for o momento. Ficou claro assim? Espero que sim. Mais uma pergunta de Isabel, que ela fez o dever de casa bem direitinho. A gente pede, mandem perguntas, Isabel manda. Ela diz, como se encara a situação de uma pessoa idosa e acamada a depender totalmente de outra para tudo? O que fazer quando essa vida depende unicamente de nós? E a nossa vida passa a ser a vida dessa outra pessoa. Como fazer com o nosso tempo pessoal que quase deixa de existir? Essa é uma pergunta bem difícil e triste. Eu entendo o que ela quer dizer. Tem pessoas que, por exemplo, filho único, ou tem vários irmãos, mas os outros estão casados, têm outras responsabilidades, não moram perto da cidade e fica a responsabilidade de cuidar de uma mãe idosa, doente, de um pai idoso, doente por uma pessoa só. Isso é bastante difícil, porque as pessoas... O doente requer uma atenção especial, não só física. Levantar uma pessoa acamada para dar um banho tem que precisar de técnica e de força. Eu, particularmente, minhas costas já eram, né? A comida especial, o tempo que se dá para a pessoa, de repente uma pessoa jovem come em 3 minutos, rápido, truco, e levanta. A pessoa idosa tem mais problema para deglutir, se é que consegue mastigar, né? Então, o ideal seria que a gente tivesse ajuda, porque uma coisa muito importante que a gente não pode perder, esta vida que passa tão rápido. Você fala, nosso tempo pessoal que deixa de existir. Temos que criar causas e condições para ter tempo. Por quê? Porque a gente vai começar a ter raiva da pessoa que está caminhando, não conscientemente,
mas começa a servir, sabe, com pressa, com um jeito rude. Esse pensamento, nossa, eu não consigo fazer nada, não consigo nem deitar porque minha mãe, meu pai, meu primo, meu irmão está na cama e os outros não ajudam. Peça ajuda. A gente tem que procurar ajuda, sim. Não porque a gente não casou, porque não tem filho, ou porque não mora na cidade. As pessoas se revezam. Conheço uma amiga que a mãe está idosa e requer de cuidados. São 3 pessoas, as 3 irmãs se revezam. Porque uma não tem condições de ficar cuidando 24 horas de uma pessoa doente. São muitas, é uma exigência muito grande que vai desgastar e só pode deixar no final, quem sabe, além de a gente pode até adoecer, uma sensação de que nos roubaram as nossas vidas. O budismo, o caminho do meio, procurar ajuda de famílias, de amigos ou do Estado, de repente, não sei se existem lugares bons ou que vão em casa ajudar as pessoas que estão doentes. A gente tem que procurar ajuda, sim. Não podemos ficar acamados mentalmente, emocionalmente, junto com a pessoa que a gente está cuidando. A gente também tem direito a ter essa vida. Então, meu conselho é procurar ajuda e compartilhar essa responsabilidade. Isabel, mais uma pergunta. O ato de refletir pode surgir nas práticas meditativas. Quando se pensa para dentro, ela coloca em aspas, a voz que se ouve é a nossa própria voz. Muito obrigada pelos seus ensinamentos. Quando a gente medita em Zazen, pode surgir qualquer coisa. E isso é Zazen. Zazen não é escutar só. Ela pergunta aqui, a voz que se ouve é a nossa própria voz? É para ouvir uma voz? E se ouve, o que é essa voz? Só a pessoa que está escutando a voz sabe. Eu não sei como é a sua voz que está nos seus pensamentos quando aparece o Zazen. Quando a gente sente em Zazen é para simplesmente perceber, não uma voz, todas as vozes que temos nós. Eu carrego muitas vozes dentro de mim. A voz do meu irmão que já morreu, a do meu pai que está na Venezuela, dos meus amigos, de repente em Zazen, passa um pensamento, uma música cantada por um deles. Essa não é minha voz, é simplesmente um som, uma lembrança que eu tenho. A gente falando que você perguntou em apego é isso, começar a ver. Que é isso? Que é esta voz? É simplesmente apareceu, perceba que a voz aparece e deixa ela passar. E tudo pode surgir no Zazen. A mente imensa, maravilhosa, universos inteiros estão aqui, Isabel. Qualquer coisa que surgir, lembre-se, é produto da nossa mente. Você simplesmente percebe sem julgar, sem aversão e sem apego, vai perceber esse pensamento e vai deixar passar. Se Zazen, Shikantaza, sentar por sentar, simplesmente sentar para perceber como é que pensamos. Tem sons, tem vozes, tem cheiros, tem cores, tem linguagens. Eu tenho às vezes que pensar em que língua estou pensando, será espanhol, será em português, um pouquinho de japonês, um pouquinho de polonês, é isso. E eu não fico ruminando isso, simplesmente vejo que apareceu um pensamento espanhol, pensamento em polonês, tem cores, não tem cores, é isso, sem aversão e sem apego, e o que você escutar é seu. E aqui diz Luiz Bittner, como praticar Shikantaza inseridos numa cultura de tanta barganha? E o principal, por que nos sentamos? Agradeço imensamente. Porque estamos numa cultura de tanta barganha que a gente tem que fazer Shikantaza. Por isso mesmo, essa arte, sentar por sentar, sem ter expectativas, sem nada. Mas para chegar no Shikantaza, a gente tem que percorrer um longo caminho. Barganha sempre existiu, Luiz. Faz parte do ser humano. As culturas mais antigas até agora, a gente barganha. Queremos sempre alguma coisa em troca. Né? A gente está fazendo este programa com a intenção de que vocês assistam. Não é? Mas isso é uma barganha ruim? Estamos querendo uma coisa ruim? Também a gente tem que ver, né? Qual o momento de barganhar ou de ter uma expectativa. No Zazen, no sentar, aí não tem. É outra coisa. Você senta e pratica esse sentar
por sentar, é simplesmente não esperar nada. Tudo que a gente quer tem que cair, tem que desaparecer. Você tem que querer sentar, mas inclusive se querer, sentar vai desaparecer e você simplesmente vai sentar. Esse é o momento bom, esse é o momento em que a gente pode começar a fazer realmente esse trabalho de encontro com a nossa mente. E você disse o principal, por que nós sentamos e por que não? Qual o problema? Existem outras... Não existe só o sentar. Existem milhões de caminhos. O nosso é o zazen, shikantaza, como você fala, e é sentado olhando para a parede. Eu entendo, essa pergunta pode ter por que nos sentamos fisicamente ou por que a gente procura esse sentar. Pode também ter essa resposta. Porque aquela pessoa, que nem Shakyamuni Buda, começou a pensar, eu tenho sucesso, eu tenho tudo na vida e eu não sou feliz. Ou tudo pelo contrário, minha vida é uma desgraça atrás da outra. O que está acontecendo comigo? O que está faltando? Ou o que está sobrando? Por isso é que a gente senta. Quando as perguntas chegam a ser urgentes, quando a resposta é assunto de vida ou morte, por isso é que a gente senta. Mas existem outras opções. Na minha escola, na Sotoshu, a principal, a cerimônia principal, o exercício principal é esse sentar em zazen, para a parede, encontro da mente com a nossa própria mente. Esse caminho que só pode ser percorrido por cada um de nós. Ninguém pode fazer esse caminho por nós. Por isso é que sentamos. É isso, espero ter respondido. Muito obrigada.